Salve, salve Broncos Country do Brasil! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre o Denver Broncos. E hoje estamos aqui para falar de draft. Finalmente chegamos na semana do NFL Draft de 2025. Faltam poucos dias para a gente descobrir quem vão ser os próximos jogadores do Denver Broncos. Mas antes de começar a falar sobre o nosso vídeo, vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal para dar uma chance pra gente, um botãozinho que você aperta aqui embaixo para se inscrever e outro para deixar um like nesse vídeo, que ajuda demais na divulgação não só desse vídeo, como de todos os nossos outros conteúdos aqui no nosso canal. O melhor conteúdo de Denver Broncos no Brasil, vocês encontram aqui no Broncos Brasil. Bom, a ideia do vídeo de hoje é fazer um mock draft. O que é um mock draft? O mock draft é uma simulação, é um exercício que a gente tenta prever, tá, o que o time ou os times vão fazer a partir da quinta-feira dessa semana, no dia 24, e depois nos outros dias, 25 e 26. Aqui, hoje, eu pensei em um formato diferente, uma coisa que a gente nunca fez aqui no canal. Eu vou trazer não só um mock draft, como dois mock drafts de formas diferentes, com filosofias diferentes. Qual que vai ser a ideia? Um mock draft a gente vai fazer com aquilo que a gente chama de mock draft opinativo, que é o que eu, na figura de general manager, se eu fosse George Paton, se eu fosse o Sean Payton, nosso head coach, o que eu faria na situação deles. E ao mesmo tempo, a gente vai fazer também um mock draft preditivo, que seria o que eu acho que vai acontecer, o que eu, na cabeça do Sean Payton, na cabeça do George Paton, o que eu acho que eles vão fazer nesse draft, tá? Então vamos começar aqui com a primeira rodada. Nossa escolha é a número 20, é a 20ª escolha do draft. No nosso mock opinativo, ou seja, é o que eu faria, eu selecionaria Walter Nolen, defensive tackle de Ole Miss. E aí você vai estar assim, você que não está acompanhando muito aqui o nosso canal, né, ou lá no Twitter, no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem pra gente que a gente coloca você lá, porque a resenha é muito boa. Não é surpresa pra ninguém o quão fã de Walter Nolen eu sou. Mas aí você vai olhar pra mim e vai falar assim, pô, Vitor, mas jogador de defesa, nossa defesa é muito boa, a gente se reforçou na free agency, a gente trouxe de volta o DJ Jones, a gente trouxe o Dre Greenlaw, linebacker dos 49ers, trouxe o safety Talanoa Hufanga, também dos 49ers. Por que você tá indo com defesa aqui? Eu te digo, no draft você não pode só pensar na necessidade daquele ano. Eu concordo que para 2025 não é a maior necessidade do time. A gente tem vários jogadores sob contrato da DL dos Broncos para 2025. O problema é que, para o ano que vem, na off-season de 2026, a gente vai ter 3 jogadores de miolo de linha defensiva tendo seu contrato expirado. A gente está falando aqui de Malcolm Roach, a gente está falando de John Franklin Myers e a gente está falando de Zach Allen. O Zach Allen, que é o nosso melhor jogador de interior de linha defensiva, com certeza não vai pedir barato na hora da renovação do contrato dele. Isso é fato. O John Franklin Myers está ali no Twitter quase todo dia pedindo um contrato novo. E o Malcolm Roach, esse cara é um pouco mais de rotação, mas ainda assim, se a gente tentar renovar com um desses 3, é bem possível que os outros 2 não voltem, sabe? Então, assim, na minha cabeça, a gente vai tentar focar no Zach Allen, que é disparado o melhor jogador. E mesmo que a gente consiga trazer todos eles de volta ali, né, fazendo ajuste no teto salarial, ainda assim, eu acredito que como os times estão sendo montados hoje na NFL, é muito pela rotação da linha defensiva. Você vê aí, por exemplo, o Philadelphia Eagles, que foi campeão aí do Super Bowl nessa temporada, que utilizou escolhas de primeira rodada na sua linha defensiva ano após ano. E aí, quando você vai pensar em rotação, você está falando que você quer maximizar os snaps que esses jogadores estão fazendo na rotação da DL. E eu já falei aqui algumas vezes, mas o Zach Allen, ele jogou praticamente 90% dos snaps da temporada passada. Isso porque ele perdeu um jogo. Ou seja, tá contando todos os snaps que aconteceram nesse jogo contra os Raiders, estão nessa conta. Ele jogou 90% dos snaps da temporada. Então assim, um jogador desse calibre, a gente não quer jogando tantos snaps, a gente quer ele jogando bastantes snaps, mas uma hora, se ele continuar jogando nesse nível, ele vai estourar e você vai ter uma perda gigantesca. Então,
eu acho que DL está sim em jogo aqui pro Denver Broncos. E falando um pouco de Walter Nolan, eu acho que é um jogador que eu tenho nota de top 10 para ele, tá? Eu acho que ele tem o maior potencial entre os IDLs, o jogador de interior de linha defensiva desse draft. É um cara com um arsenal de pass rush muito bom, um cara que vai muito bem contra a corrida também, sabe? Tem umas questões ali de extracampo que a gente não tem como saber exatamente o quanto isso impacta, mas se ele estiver disponível na 20, e mesmo que todos os outros skill players, né, a gente tá falando dos running backs, dos tight ends, dos wide receivers, seria um jogador que me balançaria muito se ele tivesse disponível. Então, pensando assim, nessa montagem de elenco, eu iria de Walter Nolan, mas, vou dizer mais uma vez, como eu já disse em outras lives, em outros programas, não vejo problema nenhum em a gente endereçar com running back, com tight end. O wide receiver eu já vejo um pouco de problema. Teria que ser um jogador realmente de impacto muito grande e imediato. Mas não veria problema em a gente ir para os skill players. E é isso que a gente vai falar agora. No mock draft preditivo, que eu acho que vai acontecer na quinta-feira, eu acho que o Denver Broncos vai selecionar TreVeyon Henderson, running back de Ohio State. E aí muita gente vai pensar assim, poxa, mas ele não é o running back 3 da classe? O Omar Hampton não estaria na frente? Considerando que a gente está longe ali, né, do alcance do Ashton Jeanty? Sim, sim e sim. Mas o que acontece? O Sean Payton é um cara que não tá nem aí pro board consensual dos analistas, da imprensa, enfim, dos torcedores. Ele é um cara que, se ele identifica que um jogador ele vai trazer um impacto muito grande pro time dele, ele vai lá e seleciona sem pensar duas vezes. Foi assim com o Bo Nix. No ano passado, muita gente tinha ele como jogador de segunda rodada, até de terceira rodada. E ele foi lá, escolheu o 6º quarterback da classe na 12ª escolha. E acabou dando muito certo. O encaixe era perfeito. O encaixe era muito bom, perfeito é forte, mas o encaixe era muito bom e a gente viu que deu certo. Então, para esse ano, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é dar um passe livre, entre aspas. Não um passe livre 100%, mas um voto de confiança pro Sean Payton. Então, assim, o que eu vejo no TreVeyon Henderson que eu acho que a gente não vê, por exemplo, no Omar Hampton, que é um jogador que é muito conectado aos Broncos. O TreVeyon Henderson é o jogador que, para mim, nesse draft, tem a maior capacidade de jogadas explosivas. Junto ali com o Ashton Jeanty, mas aí esse cara tá muito longe do nosso alcance. O TreVeyon Henderson tem uma velocidade de corridas horizontais e corridas verticais muito boa. É um cara que agrega muito no jogo aéreo, recebe muito bem passes, talvez seja o melhor running back recebendo passes nessa classe. E, pra mim, uma coisa que é inegociável pros running backs do Sean Payton é esse cara ser disciplinado, ser voluntarioso e ter muita intensidade na proteção. Ou seja, quando o running back ele funciona ali como o seu bloqueador extra, né, pro seu quarterback ter mais tempo, esse running back ele tem que ter base firme, ele tem que ter noção, né, de qual gap ele tem que atacar, de qual zona que pode estar vindo uma blitz, qual zona que você vai ter que compensar, né, se você tem um OL a menos do que o grupo de pass rush está vindo. E o TreVeyon Henderson ele se encaixa em todas essas características, todas essas valências que eu acho que fazem muito sentido para um running back, digamos que com a cara do Sean Payton. Então, os Broncos aqui nesse cenário estariam selecionando o TreVeyon Henderson. Idealmente, os Broncos vão tentar trocar para baixo essa escolha, tá? Ali para 26, 27, e aí sim selecionar o TreVeyon Henderson. Ou outro running back, ou outro jogador, enfim. Mas, é o que eu sempre falo aqui, para você ter uma troca, você precisa dois times em igualdade, né? Querendo um subir e outro descer. E nem sempre isso é possível. Então, é bem possível que no dia do draft a gente não tenha nenhuma oferta para subir, para descer no caso. E os Broncos vão lá e vão selecionar o jogador que eles gostam muito. E na minha cabeça, o jogador que faz muito sentido pro que o Sean Payton quer fazer com esse ataque é o TreVeyon Henderson, running back de Ohio State. Então, no nosso mock draft opinativo, fomos de Walter Nolan e no preditivo de TreVeyon Henderson. Bom, no mock draft opinativo, na nossa segunda escolha, na nossa primeira escolha do segundo dia, nossa escolha de segunda rodada, eu fui com o running back Caleb Johnson de Iowa. Nesse cenário, a gente não foi de running back na primeira rodada, então a gente tem que atacar nessa segunda rodada. E por que eu acho que o Caleb Johnson ele se encaixa muito bem também com o Denver Broncos? É um jogador que teve bastante volume lá em Iowa e ele pode não ser o mais atlético, mais refinado ali em termos de velocidade, de rapidez nas pernas,
mas ele é um cara muito inteligente, é um cara que sabe ler muito bem as zonas. E isso foi uma coisa que faltou muito pro Denver Broncos no ano passado. A gente via diversas vezes os running backs nem chegando ali na linha de scrimmage e já abaixando a cabeça, tentando ganhar ali 1, 2 jardas e, enfim, às vezes nem conseguindo isso. Então eu acho que o Caleb Johnson na segunda rodada seria uma baita escolha. Não sei se ele vai estar disponível lá, mas eu acho que dos running backs que estão nesse alcance, ele é o que mais se encontra dentro dos planos dos Broncos. Seria uma ótima escolha se a gente sair, por exemplo, com Walter Nolan e Caleb Johnson nas duas primeiras escolhas. Eu fico muito feliz, para mim o draft já seria nota A, sabe? Mas no mock draft preditivo, já que a gente foi de running back na primeira rodada, a gente foi com o TreVeyon Henderson, eu selecionei aqui, na figura do George Paton, Carson Schwarzenegger, linebacker de UCLA. É um linebacker que, para mim, é o meu segundo linebacker da classe. Só tá abaixo ali do Jihad Campbell, que também é um jogador que, se a gente selecionasse na 20ª escolha geral, também seria uma baita escolha. Mas o Schwarzenegger é um jogador que só teve, de fato, muita produção agora em 2024, tá? Mas tudo que ele fez em 2024 me agradou demais. É um linebacker muito rápido, muito instintivo e o principal pra mim, inteligente. Porque na NFL você tem que ter duas coisas, assim, idealmente você tem que ter as duas coisas, mas se você tiver uma das duas, você vai acabar tendo um certo destaque na liga. Uma é a fisicalidade e outra é a inteligência. O Schwarzenegger tem as duas. Ele pode não ser o cara mais forte, o cara mais físico, sabe, de porradeiro, mas é um cara muito inteligente e isso faz com que o nível de jogo dele suba muito. E a gente tem que lembrar também que o George Paton, ele é um cara de UCLA. E apesar da gente não ter draftado muitos jogadores de UCLA, a gente vê a conexão ali. Então, tem muitas conexões ali do George Paton com a galera de UCLA. Então, se o Schwarzenegger estiver disponível ali pela 51, eu duvido muito que ele não esteja nos planos dos Broncos. Lembrando também que o Alex Singleton tá voltando de lesão, é um jogador que tá chegando de já aos seus 30 anos, tem como sua principal valência a fisicalidade e ali chegando aos 30 anos, voltando de ligamento cruzado. É complicado, você tem que pensar ali no substituto para ele, então o Schwarzenegger aqui seria uma baita escolha para os Broncos. Bom, chegando aqui agora na nossa terceira rodada, nossa escolha de terceira rodada, a gente vai ter um consenso. Eu escolhi o mesmo jogador tanto no mock draft opinativo quanto no mock draft preditivo. A gente está falando aqui do tight end Terrence Ferguson de Oregon. Foi um jogador que jogou com o Bo Nix em 2023 e não só o fato de ter a conexão entre os dois, ele faz uma coisa que o Evan Ingram não faz tão bem. O Evan Ingram é um cara mais de matchup, é um cara assim de... ele é mais rápido, sabe? Ele é mais físico que os linebackers, que os safeties que provavelmente vão marcar ele, até que os cornerbacks também. Mas o Terrence Ferguson é o cara da red zone, é um cara que ele é massivo, ele é muito grande, muito forte. Então na red zone, eu acho que você ter esse combo de Terrence Ferguson e Evan Ingram, além do Courtland Sutton, é muito tamanho. Então, assim, é o tipo de jogo, de matchup que você quer encontrar na red zone, que você simplesmente joga a bola pro alto e esse cara vai ganhar na altura, vai ganhar na fisicalidade. Então, assim, eu acho que faz muito sentido pros Broncos. Você tá trazendo um cara que tem uma certa sintonia com o Bo Nix, apesar de não terem jogado juntos em 2024, jogaram só em 22 e 23. Mas ainda assim, é uma escolha que eu acho que faz muito sentido. É um jogador que é muito conectado aos Broncos. E a gente tem que lembrar também, a gente falou isso na nossa live de ontem, inclusive vou colocar aqui no card pra vocês. A gente falou sobre nossos crushes e busts do draft de 2025, tá? A gente falou lá que o Terrence Ferguson é nascido no Colorado, então ele é torcedor dos Broncos, então assim, seria um sonho pra ele, né, jogar pelo time do coração dele. Bom, chegando agora no nosso terceiro dia, eu vou fazer diferente agora, né? Eu vou falar todos os jogadores que eu selecionei no terceiro dia no nosso mock draft opinativo e depois eu faço o mesmo pro preditivo. Bom, no mock draft opinativo, eu fui com a nossa escolha de quarta rodada, que eu acho que é a escolha mais relevante do terceiro dia pra gente, porque a gente não tem escolha de quinta rodada e a gente tem 3 escolhas de sexta rodada. Na nossa escolha de quarta rodada é a 122, eu escolhi o Kobe Bryant, cornerback de Kansas. Historicamente, o George Paton draftou um cornerback em todos os drafts dele pelos Broncos. Todos, tá? Tirando o Patrick Surtain, todos eles foram ou no segundo ou no terceiro dia, tá? E aqui com o Kobe Bryant, a gente tá pensando muito num jogador que não é necessariamente um
um atleta fisicamente abençoado. Ele não tem a maior altura do mundo, não é o cara mais forte do mundo, mas ele é um cara muito instintivo, muito inteligente. Eu acho que é o tipo de complemento que a gente vai ter, sabe? Com o Patrick Surtain e o Riley Moss, que são dois jogadores físicos, dois jogadores bem fortes, tá? E o Kobe Bryant agregaria nessa parte de inteligência, seria um cara que jogaria mais ali pelo slot, né? Junto com o Jaquan McMillan, se ele ficar para as temporadas que vem ou não, tá? Mas é uma escolha que me agrada muito aqui. O Kobe Bryant é um jogador que eu tenho nota de terceira rodada, início de terceira rodada, então você pegar ele no meio da quarta rodada seria, assim, um baita steal. Então, assim, esperem que os Broncos vão draftar um defensive back, não necessariamente um cornerback, mas sim um defensive back no terceiro dia. Isso se não fizer antes, né? Com a nossa primeira escolha de sexta rodada, eu selecionei o running back Brashard Smith, de SMU. É um running back que era wide receiver até 2023, tá? E foi convertido para running back. É um cara que, obviamente, agrega muito no passing game, tá? Então, como eu fui no nosso mock draft opinativo de Caleb Johnson na segunda rodada, um running back que não tem essa valência tão grande de ser um cara de receber passes, a gente faz, né, um double down, que seria a gente pegar dois jogadores da mesma posição, que complemente bem o Caleb Johnson, que no caso seria o Brashard Smith, sendo aí um possível joker pro Sean Payton. Na nossa segunda escolha de sexta rodada, eu selecionei o Jalen Travis, offensive tackle de Iowa State. Os Broncos não selecionam um offensive tackle desde 2017 no draft do Garrett Bowles. Foi na primeira rodada. E de lá pra cá, a gente não... Assim, não é que a gente não selecionou alto um offensive tackle. A gente não selecionou. Não selecionou. Eu tenho certeza que deve ter alguma estatística aí, algum recorde falando que os Broncos ou já são, ou vão ser o time que passou tantos anos, mais anos no caso, sem draftar um jogador dessa posição. E o Jalen Travis, ele é um projetão, tá? É um jogador muito abençoado fisicamente, ele tem mais de 2 metros, 150 quilos, mas tecnicamente ele tá muito longe de poder ser um jogador ali que vai já jogar na NFL. Então a gente teria que pegar esse cara para desenvolver ele, pensando ali numa possível aposentadoria do Garrett Bowles no final do contrato dele, ou uma possível reposição ao Mike McGlinchey daqui a 1-2 anos, tá? Então seria realmente o cara pra gente desenvolver, e eu acho que os Broncos precisam fazer isso, assim, sabe? Tipo, eu entendo que eles gostam do grupo de OL como geral, em todo, até os jogadores de profundidade do elenco, né? Mas eu acho que faz muito sentido que você pegar um projeto na sexta rodada que você realmente não tá esperando muito desse cara. E com a nossa última escolha de sexta rodada, a 208, eu selecionei o Thomas Fidon, tight end de Nebraska. É um jogador que sofreu muito com lesões, tá? Mas é muito forte, muito físico, tá? Então ali na sexta rodada você pegar, sabe, mais um tight end numa classe tão boa como essa, se ele estiver disponível e você apostar no upside, acho que faz todo sentido, sabe? Nebraska é um programa que historicamente tem jogadores dos Broncos que são conectados aos Broncos, né? Então, Thomas Fidone aqui eu acho que é um excelente valor, lembrando que ele sofreu muito com lesões tanto em 2023 quanto em 2024, tá? Então seria realmente uma aposta. Bom, e passando agora pro nosso terceiro dia do mock draft preditivo, com a nossa escolha de quarta rodada, a escolha 122, eu fui com o defensive tackle Jamari Caldwell de Oregon. É um cara que é basicamente um run stopper, sabe? É um cara que vai jogar de nose tackle ali, de 0 tech, de 1 tech. E assim, é o que eu falo. Os Broncos vão endereçar DL em algum momento desse draft. Pode ser que seja um projeto ali no terceiro dia, pode ser que seja um cara pronto já pra jogar, como eu fiz no mock draft opinativo com o Walter Nolan. Mas o Jamari Caldwell aqui na quarta rodada é quase que um steal, assim. É um jogador que... Assim, não vamos esperar grandes coisas dele, assim, em termos de disrupção de pocket em jogadas de passe, mas para ser assim o seu run stopper, o seu nose tackle, eu acho que tá muito bem pago aqui, sabe? E é isso. Bom, e aí com a nossa primeira escolha de sexta rodada, eu selecionei Tez Johnson, wide receiver de Oregon, tá? Tez Johnson, que é irmão de Bo Nix, irmão mesmo, assim. Eles não são irmãos de sangue, mas ele é irmão adotivo de Bo Nix. E eu acho que assim, aqui na sexta rodada eu não vejo problema nenhum. O problema do Tez Johnson é só tamanho.
e tamanho no geral, não só altura como em peso. Ele tem, acho que 75 quilos e, tipo, 1,70 m. É o tipo de cara que raramente tem sucesso na NFL. A gente até tem aí dois caras com esse frame que fizeram relativos, um fez mais sucesso que o outro, mas enfim, que tem histórico de sucesso recente na liga. Um é o Tank Dell, wide receiver que tá jogando em Houston, mas é um cara que se machucou já 2 vezes, ou seja, o tamanho dele com certeza influenciou nessas 2 lesões seríssimas que ele teve. Uma foi de Aquiles e a outra foi de ligamento cruzado. E o outro é o Tutu Atwell, que é jogador do Los Angeles Rams. Também é um jogador de rotação, um jogador que assim, enfim, vai receber ali no máximo 2 bolas por jogo. Mas eu acho que aqui na 6ª rodada você trazer um cara que tem uma conexão já com o Bo Nix, que é irmão dele, sabe? E é uma posição que bem ou mal você precisa endereçar também, você precisa trazer um wide receiver nesse 3º dia de draft. Eu acho que casa muito bem, sabe? Eu acho que fecha a conta ali. Não sei se ele vai estar disponível ali na 6ª rodada, mas assim, como uma aposta, tipo, uma escolha de 6ª rodada, tenho 0 problema. E se eu tivesse que apostar, eu diria que o Tez Johnson será um jogador do Denver Broncos ao final do draft. A menos que alguém esteja muito apaixonado por ele e pegue ele ali no começo do 3º dia. Com a nossa segunda escolha de 6ª rodada, eu fui com Jordan James, running back de Oregon. E aí, se vocês forem reparar, as últimas 4 escolhas do mock draft preditivo foram jogadores de Oregon, jogadores que jogaram com Bo Nix em algum momento da carreira. O Jordan James é um running back que seria, né, um complemento ao TreVeyon Henderson. Eu acho que o fato de terem muitos running backs nessa classe acabou tirando um pouco o valor do Jordan James, e ele acabou caindo nesse mock draft aqui, tá? Mas é um jogador que tem uma velocidade final interessante, mas ele é um running back, tipo, geralzão, sabe? All around. Ele não é nem muito bom em terceiras descidas curtas, ele não é muito bom na elusividade, mas ele, no geral, é um running back que faz tudo muito bem, sabe? Então, assim, na 6ª rodada aqui, eu acredito sim que os Broncos vão draftar 2 running backs nesse draft, tá? Então aqui eu acho que você tá juntando o útil ao agradável. Você tá pegando um jogador que tem conexão com o Bo Nix e de uma posição que você tem necessidade. E com a última escolha do nosso mock draft preditivo, eu fui com o Za Frazier, cornerback de UTSA, University Texas of San Antonio. É um cornerback que já chega mais velho na NFL, tá? Ele vai chegar ali para jogar o seu primeiro snap com 25 anos, tá? Mas é um jogador que agrega muito nos special teams, tá? Porque ele é muito abençoado fisicamente. E o mais importante pra mim aqui, que seria essa escolha na verdade dos dois, tá? Tanto do Tez Johnson quanto do Za Frazier. Capacidade de retorno, tanto de punch quanto de kickoff. Com a nova regra do kickoff agora, né, com os times começando o ataque na linha de 35 jardas, se tiver o touchback, os times vão ser forçados a chutar a bola para ter retorno, sabe? A NFL fez isso para incentivar o retorno. Então faz muito sentido você ter 2, de repente 3 caras que têm essa capacidade de retorno, tanto de punch quanto de kickoff. E eu acho que o Za Frazier, ele se encaixa muito bem aqui. E na 6ª rodada você tá realmente apostando no upside dos jogadores, assim, você não tá querendo um jogador que chegue para jogar já no primeiro dia da NFL. Então, é isso. Bom, finalizamos o mock. Eu vou ser bem sincero, assim, eu ficaria muito satisfeito se a gente saísse com qualquer um desses cenários aqui, qualquer um desses jogadores que foram mencionados aqui. São jogadores que eu tenho mais alto do que o board consensual, do que a maioria considera eles, tá? Mas diz aí pra mim o que vocês acharam de um dos mock drafts, dos 2 mock drafts, de alguma escolha específica, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Mandem aí nos comentários quem vocês gostariam que os Broncos draftassem, não só na primeira rodada, como nos outros dias. Lembrando que o draft não acaba na primeira rodada, o segundo, principalmente nesse draft. Esse draft, a força desse draft tá ali no final da primeira rodada, até ali o meio da 3ª rodada. É um draft muito interessante para você agregar talento. Você não necessariamente vai ter um cara de impacto absurdo já no primeiro dia, mas você vai ter caras que vão compor elenco. E eu estou torcendo muito pro Denver Broncos trazer muitos jogadores nesse aspecto. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Não se esquece de não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, que ajuda demais a gente aqui no nosso trabalho do Broncos Brasil. Último recado, terça-feira a gente vai ter uma live especial demais, não só para mim como para vocês. A gente vai ter a presença de Dave Chiodini da ESPN, do On The Clock, e Pedro Pinto da Casa TV e do Ponto a Ponto, 2 analistas mais do que gabaritados, são 2 caras que eu tenho
assim, no meu coração, são referências pra mim aqui no trabalho que eu faço aqui pra vocês no Broncos Brasil. Então vai ser muito especial estar na presença deles, a resenha vai ser muito boa, a gente vai falar sobre a nossa expectativa pro draft, né? Então espero vocês terça-feira, 7 horas da noite, aqui no canal do Broncos Brasil. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, forte abraço, Go Broncos, let's fucking bowl e até a próxima. Valeu!